E aí, galera? Beleza, galera? Deixa a galerinha entrando aí. Chegou na live, já curte bastante, tá bom? É o que eu sempre falo pra vocês. Chegou na live, curte muito aí que me ajuda muito, tá? Tô voltando com as lives hoje, depois de alguns dias parado, tá? Deixa a galera chegando que aí eu explico pra todo mundo o que a gente vai estar fazendo, tá? E aí, Bruna, tudo bem? Como que você tá? Lembro de você lá do Insta. Deixa só o TikTok notificando a galera entrando. E aí a gente vai conversando um pouquinho antes de eu começar as resoluções de questões. Vou fazer questões Enem, tá bom, galera? E tô com um objetivo aí, um planejamento em mente aí, vou compartilhar com vocês e ver o que vocês acham, tá bom? Só não vou começar a falar tudo agora ainda, porque muita gente vai começar a entrar. Então, deixa só a galera ir entrando. Se você tá entrando aí, espera um pouquinho, deixa a galera ir entrando, que daí eu vou explicar pra vocês quem que eu sou, o que eu vou fazer aqui. E a gente vai continuar as lives que a gente já vinha fazendo, tá bom? Lembrando que é live focada em Enem, tá? Então, Tomás, eu posso até te ajudar em questões nível ESA, se você quiser e tiver interesse, me chama no privado, mas as lives aqui são focadas em Enem, tá? Galera, comenta aí primeiro, a imagem tá boa pra vocês e se a música de fundo tá boa pra vocês ou não. Se vocês puderem comentar aí rapidinho, como que tá essa música de fundo, se vocês querem que abaixe um pouquinho ou que aumente. Eu coloquei um jazz ali pra ir tocando. E se a minha voz e a imagem tá boa. Comenta aí como que tá. Que daqui a pouquinho a gente começa, tá bom? Ó, e lembrando, gente, espera um pouquinho pra comentar as respostas. Pode ser assim? É o que eu sempre peço pra vocês. Eu sei que às vezes a gente fica ansioso pra querer comentar algum resultado que a gente encontrou, mas espera um pouquinho, por quê? Porque tem pessoas que tentam ao vivo durante a live, tá? Então, se você resolveu, espera um pouquinho resolver, você vê a resolução, depois você comenta respostas e coisas do tipo, pode ser? Porque às vezes tem alguém que tá tentando fazer e aí a sua resposta acaba influenciando a resposta de outra pessoa, sabe? Não falo isso por mal nem nada, mas aguarda um pouquinho aí. Gente, antes da gente começar, eu vou passar só uns recadinhos muito rápido pra vocês, tá? Então, se você chegou na minha live, seja muito bem-vindo, tá? Sou muito feliz de estar aqui, muito feliz de ajudar vocês. Mas antes, eu quero passar só uns recadinhos bem rápidos, tá? É coisa ali de 2, 3 minutinhos, tá? Ó, o primeiro deles é o seguinte, galera. Se você puder, me segue no Instagram de estudos, rapidinho, é muito prático, muito fácil, é só você vir aqui na descrição do meu perfil, no íconezinho, aquele ícone, você é redirecionado lá pro meu Instagram de estudos, então vai lá, corre lá rapidinho, antes da gente começar a live de resoluções de questões, que eu tenho um Instagram focado em estudos, tá? E lá eu compartilho muito da minha rotina de estudos, eu sou vestibulando de medicina, estudo para passar em medicina, já tô com níveis de desempenhos muito próximos de ser aprovado, muito bons. Então eu tenho muita dica e muita coisa de qualidade para compartilhar com vocês. Então é isso que eu peço rapidinho antes da gente começar a live. Só entra aqui no meu perfil, clica aqui na minha foto e aí tem o íconezinho. Naquele ícone você é redirecionado lá para o meu Instagram de estudos, meu Studygram. Beleza? Então me segue lá rapidinho para me dar aquela força e me ajudar no crescimento em outras redes sociais também. Pode ser? É muito rápido, muito prático e aí logo em seguida a gente inicia a nossa live, tá bom? Eu sou vestibulando de medicina há 5 anos, já tirei mais de 800 em matemática mais de uma vez, já tirei mais de 900 na redação 4 vezes, eu dou muita dica lá, coloco muito conteúdo no feed, assuntos que mais caíram, eu dou dicas, coloco caixinha de pergunta, eu coloco quiz para vocês também responderem e treinarem perguntinhas básicas das matérias, então meu objetivo é agregar coisas nos estudos de vocês, tá bom? Então esse é o meu foco, esse é o meu objetivo. Então, se você puder, me segue lá no Insta rapidinho, Kelvin Studies, tá? O mesmo nome que tem aqui no TikTok é o mesmo nome lá do Instagram.
tá? Então, enquanto você me segue lá, eu já vou começar, então, a leitura da nossa primeira questão, beleza? Vamos ver como que a gente pode resolver essa aqui. Deixa eu só pegar uma folha pra gente fazer, porque geralmente as questões do Enem tem pouco espaço para fazer. Você pode fazer tanto aqui, como você pode no dia fazer no rascunho que eles oferecem para você, tá? Eu sempre uso o rascunho, então eu vou pegar uma folha de sulfite aqui pra gente começar a nossa primeira resolução, beleza? Bora começar essa primeira questão então, galera. Vamos ver o que ela tá falando. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem de produção de grão no formato de um cilindro reto sobreposto por um cone. Então, vamos circular aqui informações que são importantes para a nossa resolução. Tá dizendo aqui, ó, que o silo ele é composto de um cilindro, tá? E ele é composto de um cone. Beleza? Então aqui a gente tem o cilindro na parte de baixo e o cone na parte de cima, tá? E dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade, então a capacidade desses caminhões de carga é de 20 metros cúbicos, beleza? Uma região possui um silo cheio, tá? Então a gente sabe que o volume está no máximo, né? O silo está cheio. E apenas um caminhão para transformar os grãos para a usina de beneficiamento. Beleza, então aqui a gente tem o nosso silo, que ele é composto desse cilindro aqui na parte inferior e desse conezinho na parte superior, tá? Vamos ler aqui mais informações que a gente vai precisar usar. Utilize 3 como aproximação para o número π. Lembrando que o número π ele é composto por um número infinito, tá? Que hoje se sabe, se eu não me engano, bilhões de casas decimais, milhões de casas decimais, é o númerozinho π, é uma dízima não periódica. E quer saber qual que é o número mínimo de viagem para que o caminhão precisa fazer para transportar todo o volume que está aqui dentro. Então, beleza, a gente vai fazer o quê? Calcular primeiramente o volume desse silo. Como que a gente vai fazer isso? Bom, como a gente não vai usar por enquanto essa partezinha de cima, eu vou só erguer a nossa folha um pouquinho aqui. Vamos partir disso daqui, tá? Ali embaixo era só importante que o valor de π é igual a 3, beleza? Gente, obrigado pela rosa. E se você puder, me manda presentinho aqui para me ajudar também, tá? Eu faço essa live totalmente gratuita. Eu sou um vestibulando como vocês, faço a live gratuita, eu imprimo material, eu pesquiso, eu estudo. Então, se você puder me mandar presentinho como forma de agradecimento, são muito bem-vindos também, tá bom? Sempre aceito todos os presentes aí de coração mesmo, como forma de agradecimento pelo meu tempo e pela minha energia que eu gasto aqui nas lives, tá bom? Tamo junto. Bom, vamos fazer então essa questão. Vamos calcular qual que é o volume disso aqui. O volume, então, desse silo eu vou chamar de VS, pode ser? O volume do silo vai ser o volume do cilindro, mais, vou chamar de cilindro de si aqui, mais o volume do cone, tá? Então, o volume do nosso silo vai ser o quê? Como que a gente calcula o volume de um cilindro? Lembra? O volume de um cilindro é a área da base, que é um círculo, vezes a altura. Então, qual que é a área desse círculozinho de base aqui? A área da base é πr ao quadrado, né? πr ao quadrado é a área desse nosso círculo aqui embaixo, vezes a altura do cilindro. Então, πrh mais, qual que é o volume desse nosso cone aqui? Lembra, o volume do cone é exatamente o mesmo volume do cilindro, só que dividido por 3, beleza? Então vai ser mais πr ao quadrado vezes h, só que dividido por 3. Então aqui a gente tem o volume do nosso cilindro e aqui a gente tem o volume do nosso cone, beleza? Bom, agora vamos substituir as informações que ele nos deu, beleza? Então, o volume do silo vai ser, para todo π, eu vou substituir igual a 3, beleza? Então, 3 vezes. Qual que é o raio do nosso cilindro? Equivale a 3, né? Então, 3 vezes 3 ao quadrado, vezes 12, que é a altura aqui do nosso cilindro. Beleza? Então, recapitulando. π, que vale 3, vezes o raio da base, que é 3, então 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 12, beleza? Mais, agora, πr ao quadrado h sobre 3. Então, isso daqui vai dar 3 vezes. Qual que é o raio do cone?
perceba que o raio do cone é exatamente o mesmo tamanho do raio do cilindro. Ele está sobreposto aqui. Então, esse tamanhozinho aqui é o mesmo daqui de baixo. Então, vai ser 3 ao quadrado vezes... a altura do nosso cone é 3 metros, tá? Então, vezes 3 aqui. E tudo isso dividido por 3. Galera, eu tô fazendo questões do Enem, tá? Eu tô fazendo aqui, ó, a prova azul do Enem 2016. Beleza? Prova azul, Enem 2016. E o Enem vai cobrar conteúdo que você precisa saber desde o ensino fundamental até o ensino médio, tá? É sua vida escolar inteira, basicamente. Então, vamos continuar aqui. Aqui eu posso simplificar esse 3 com esse 3 aqui. E vamos ver quanto que vai dar esse volume do nosso silo. Galera, 3 vezes 3 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. 9 vezes 3 vai dar 27. Então, aqui eu tenho 27 vezes 12 mais... Aqui vai dar 27 também, né? Porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3 que dá 9. Vezes 3 vai dar mais 27. Então, o nosso volume do silo vai ser 12 vezes 27 mais 27. Como que eu faço isso de forma mais rápida? Esse 27 vezes 12, eu posso abrir. Beleza? Eu posso abrir. Então, eu posso falar que é 27 vezes... Esse 12 aqui, ó, eu vou abrir em 10 mais 2. Pode ser assim? Se eu abrir em 10 mais 2, é só uma forma fácil de eu fazer essa conta direta. Você vai perceber. Se liga. Aqui eu vou só repetir o 27. Então, o nosso volume do silo vai ser 27 vezes 10. Aqui a gente faz a propriedade distributiva, que é o famoso chuveirinho. Então, vai dar 270 mais 27 vezes 2 vai dar mais 54. E mais 27. Por que eu fiz isso daqui? Por que eu abri o meu 12 em 10 mais 2? Isso é um macete, galera. É uma técnica que você pode usar. Porque você pensar em 27 vezes 12 de forma direta é muito mais complicado. Agora, se você abre o seu 12 em 10 mais 2, você faz uma distributiva e você consegue já pensar de forma direta. Então, aqui o volume do silo vai ficar o quê? 270 mais... Aqui vai dar 81, né? 54 com 27 mais 81. Então, o volume do silo, 351 metros cúbicos. Beleza? Então, aqui, galera, o que a gente fez? A gente achou o volume do nosso silo. Beleza? Eu fiz aqui o volume do cilindro mais o volume do cone com essas informações que o enunciado nos deu. E a gente encontrou 351 metros cúbicos, tá bom? O que vai ser a continuação da minha conta? Lembra que no texto, lembra que a questão aqui está falando que cada caminhão de carga possui uma capacidade de 20 metros cúbicos. Então eu vou precisar pegar esse meu resultado que eu encontrei e dividir ele por 20. Tá? Eu vou dividir por 20, porque é 351 dividido por 20 metros cúbicos. Cada caminhão comporta 20 metros cúbicos. Fazendo essa divisão, vamos ver quanto que vai dar? 1 vezes 20 vai dar o próprio 20. Para chegar lá em 35, vai dar 15. Abaixei aqui o meu 1. 151 por 20 vai dar 7, né? 7 vezes 20 dá 140. 140 para chegar em 151 vai faltar 11. Bom, agora eu não tenho mais número para baixar, então eu coloco o vírgula e acrescento um zero, beleza? Então, 110 dividido por 20 vai dar 5. 5 vezes 20 dá 100, então aqui 100 para 110 vai sobrar 10. Eu acrescento um zero aqui, porque eu já pus a vírgula e não tem mais nada para baixar, e aqui vai dar 5. Então, a nossa resposta deu 17,55. Beleza? Essa aqui foi a resposta que eu encontrei. Vamos nas alternativas para a gente pensar na nossa resposta agora. Dentro das nossas respostas, presta atenção aqui, ó. Ele quer qual que é o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo. Bom, a gente já viu que 6 não pode ser, 16 não pode ser e 21 não pode ser. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Galera, vocês marcariam 17 ou 18? Comenta aí o que vocês marcariam nessa questão. 17 ou 18?
Lembrando que a nossa resposta que a gente encontrou foi 17,55. E aí, galera, eu marco 17, que é o menor valor inteiro, ou eu marco 18, que é o maior valor inteiro? Exatamente, galera. Ó, tô vendo que a maioria aí tá acertando, beleza? Então, dentro dessa questão, você precisa interpretar o seguinte. Aqui vai ser 18 a nossa resposta, tá bom? Por que vai ser 18? Porque repara que se for 17 vezes, se ele for 17, ainda faltaria 0,55. Ele precisa aqui, ó, de mais uma viagem. Ele precisaria ainda de mais uma viagem para completar todo o volume. Tá vendo que aqui no enunciado do comando da questão tá escrito todo o volume de grãos. Então, dessa forma, o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados nesse silo aqui, que tem a forma de um cone sobreposto acima de um cilindro, é 18. Beleza? Então aqui fica a resolução da nossa primeira questão. Galera, tô muito feliz que todo mundo tá aqui. A gente tá em mais de 1.500 pessoas assistindo aqui a live. Muito feliz em trazer matemática de qualidade para vocês. Curte muito a live aí, vamos tentar bater recordes de like, tá bom? Tem 1.500 pessoas vendo. Então coloca o dedo na tela aí, curte muito a tela aí e vamos mostrar pro TikTok que conteúdo e conhecimento também é válido. TikTok não é só para dancinha, beleza? Também é para conhecimento de matemática. Então curte muito a live aí. Bom, eu vou deixar aqui, ó, a resposta para você tirar print se você quiser, tá? Então aqui, ó, essa daqui é a resolução da questão. Então, rapidinho, tira print aqui da questão, se você quiser. Deixa eu só anotar aqui, ó, que então a nossa resposta seria 18. Se você quiser, tira um print rapidinho da questão, tá? Vou deixar uns 5, 6 segundinhos, tira um print da resolução e depois você tem a chance de poder resolver sozinho e ver se você consegue. Tá? Porque isso é o mais importante de tudo, é você ter condições de ler uma questão, interpretar e chegar na resolução dela, tá? Então aqui, galera, essa foi a questão 136, beleza? Uma questão que envolveu o conteúdo de geometria, tá? Lembrando, muito obrigado a todo mundo que tá me mandando rosa, todo mundo que manda presentinho aqui na live. São todos muito bem-vindos, é uma forma de agradecimento por eu trazer esse conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Então todo mundo que tiver moedinha aí e quiser de coração, eu recebo todos os presentinhos, tá? E se você ainda não me seguiu no Instagram de estudos, me segue lá rapidinho, tá bom? É muito rápido, é muito fácil, é só você clicar aqui no meu perfil e clicar no íconezinho ali que você é redirecionado lá pro meu Instagram de estudos. Então corre lá rapidinho e me segue no Insta, tá? A gente tá chegando em 1.700 seguidores lá. Vamos tentar bater 2.000 seguidores essa semana, tá? Trago muito conteúdo de qualidade para vocês. Eu já fiz mais de 800 no Enem 2 vezes em matemática, mais de 900 em redação 4 vezes. E eu não falo isso para me achar nem para me gabar, mas eu falo isso como alguém que tem uma certa autoridade no assunto e tem condições de ajudar vocês com muita coisa, tá? Então me segue lá, que eu garanto para você que muita coisa do meu perfil vai ajudar vocês, tá? Vamos aqui para a questão 137. Questãozinha 137, vamos ver o que essa questão aqui quer da gente, beleza? E onde que eu pego essas provas aqui? É muito fácil, é só você ir no Google e digitar provas anteriores do Enem. Digitou no Google provas anteriores do Enem, lá no site do INEP, vão ter todas as provas lá, tá? Desde 2009, todas as provas, todos os anos, todas as aplicações diferentes. Então lá você consegue ter condições de imprimir qualquer prova do Enem, tá? Provas e gabaritos, INEP. Digita isso no Google que vai aparecer para você. Vamos aqui para a questão 137 então, galera. O objetivo dessa semana é a gente resolver as 45 questões de matemática que caíram no Enem 2016, tá? Vamos aqui para essa questãozinha. Em uma empresa de móveis, um cliente encomenda um guarda-roupa nas dimensões 220 de altura, então as dimensões 220 centímetros de altura, 120 de largura e 50 de profundidade. Alguns dias depois, o projetista, com o desenho elaborado em uma escala de 1 para 8, então uma questãozinha envolvendo escala,
entre em contato com o cliente para fazer sua apresentação. No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na folha de papel que costumava usar. Para resolver esse problema, ele configurou a impressora para que a figura fosse reduzida em 20%. Tá? E ele quer saber, então, qual que é essa altura, essa largura e essa profundidade do desenho impresso, tá? Respectivamente. Então, se é respectivamente, esse primeiro valor é da altura, depois é da largura e por último é da profundidade. Então, vamos resolver aqui e ver se a gente encontra a alternativa. Lembrando que é uma questão de escala, galera. O que é uma questão de escala? Para você que não lembra, para você que precisa recordar esse conceitozinho aqui. Escala nada mais é do que quantas vezes a realidade foi dividida. Tá? Guarda isso, sabe? Guarda isso pro resto da sua vida. O que é escala? Escala significa quantas vezes a sua realidade foi dividida. Seja em uma maquete, seja em um mapa, seja em qualquer coisa que você consiga reduzir a sua realidade. Então, dessa forma, se a nossa escala ali é 1:8, isso significa que essas dimensões aqui, elas foram reduzidas 8 vezes. Então, vamos aqui, ó, por exemplo, para nossa altura. Lembra que a altura era 220 centímetros, beleza? Se a nossa escala é de 1:8, isso significa que esses 220 centímetros, eles vão ser reduzidos 8 vezes, beleza? É como se esse 1 representasse o 220, que é a sua realidade, é o tamanho do móvel que você tem, e esse 8 é o quanto a realidade foi dividida para você conseguir encontrar um novo valor, tá? Então, isso daqui a gente vai dividir por 8, beleza? Ó, e lembrando que as alternativas, se liga nas alternativas que a gente tem. Tá vendo que as alternativas, elas são bem diferentes? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou te dar uma dica sensacional para essa questão. Eu vou te dar uma dica que você vai poder usar em muitas questões do Enem. Tá vendo que todos os valores aqui são diferentes? Eles não estão se repetindo. Então, a partir do momento que eu encontrar o primeiro valor para minha altura, que eu achar a resposta certa na altura, a gente já tem a nossa resposta, beleza? Porque se eu dividir 220 por 8 e depois fazer aquela redução de 20%, já vai me dar um valor aqui para minha altura. E como todos os valores são diferentes, eu não vou precisar achar a largura e a profundidade. Se eu quiser achar para confirmar a minha resposta, eu posso achar? Posso, mas não precisa, porque todos os valores aqui de altura já são diferentes. Então, beleza. Vamos dividir isso daqui, então. 220 dividido por 8, quanto que vai dar? Peguei o 22, que é o maior valor do dividendo que cabe aqui, que o 8 cabe dentro. Então, aqui vai dar 3, né? Não, vai dar 2, né? Bom, 2 vezes 8 vai dar 16. Aqui para 22 vai dar 6. Então, abaixei aqui o nosso zero. Aqui, ó, 60 dividido por 8 vai dar 7, beleza? Aqui a gente vai ter o valor 7. Bom, 7 vezes 8, 56. Para 60, falta 4. Não tem mais número para baixar, eu coloco uma vírgula e acrescento um zero. 40 por 8 está na tabuada do 8 ou do 5, né? Então dá 5 aqui. Então a gente já encontrou esse valor aqui para a altura. Beleza? Bom, então se liga aqui. Olha que legal, galera. A gente encontrou esse valor para a altura, não encontrou? Lembra que a nossa questão estava dizendo que era para reduzir em 20%, tá? Bom, então para resolver o problema, ela configurou essa impressora para que a figura ficasse reduzida em 20%. Então, o que a gente vai fazer isso daqui? Ó, presta atenção. 27,5 é o nosso 100%. Tem mais de uma forma de fazer, mas eu vou fazer por regra de 3. 27,5 é o nosso 100%. Então, quanto que vai dar o nosso 80%? Comenta aí se vocês entenderam o que eu fiz aqui. Vocês entenderam o porquê que eu quero achar 80% desse valor? Vocês entenderam? Esse 80% aqui, ó, significa uma redução de 20%. Cara, olha como a matemática é bonita. Reduzir 20% é o mesmo que eu calcular 80%. Entendeu? Então eu posso multiplicar esse 27,5 por 80 e dividir por 100. Eu não preciso achar diretamente quanto que é a redução de 20%. Eu sei que o meu todo é 100%. Então, se eu quero reduzir 20, ele vai para 80. Então, aqui multiplicando cruzado, a gente teria que 100x é 80 vezes 27,5. Vamos isolar o nosso x? Então, o nosso x vai ser
80 vezes 27,5 dividido por 100. E olha que legal, aqui eu posso fazer o quê? 80 dividido por 100 nada mais é que 0,8. Ou 0,80, como você preferir. Então, como que vai ficar a nossa resposta aqui? 27,5 vezes 0,8. Calculando isso daqui, a gente vai encontrar a nossa resposta. Então, 5 vezes 8 vai dar 40. 7 vezes 8, 56. Mais 4 dá 60. 2 vezes 8, 16. Mais 6 vai dar 22. Duas casas depois da vírgula. Duas casas depois da vírgula. Então, a nossa altura é 22. Beleza? Vamos lá nas alternativas para a gente encontrar a nossa resposta? Bom, como eu falei para vocês, não precisava calcular tudo. Eu não precisava achar a minha largura e nem a minha profundidade, porque eu já encontrei esse 22 aqui. Se eu encontrei já o valor da minha altura, automaticamente esse valor aqui é o da minha resposta, beleza? Então, gente, o que eu fiz aqui? Eu calculei a primeira coisa, que foi reduzir a minha realidade em 8, porque a escala era 1 para 8, eu achei 27,5, e depois eu precisava reduzir 20%. Reduzir 20% é o mesmo que calcular 80%. Por isso que a gente encontrou 22, beleza? Galera, comenta se você tem alguma dúvida. Ficou alguma coisa que você não entendeu? O que você quer que eu explique? Lembrando que as questões, elas podem ser fáceis para uma pessoa ou podem ser difíceis para outra. Então, galera, sempre respeita o amiguinho aí, tá bom? Porque tem questões que... Uma questão de função trigonométrica pode ser super fácil para você. E uma de regra de 3 pode ser a pior questão de matemática para alguém. Mas lembra, tá? Só é difícil aquilo que a gente ainda não sabe. Ou aquilo que a gente ainda não conhece, tá bom? Então, essa aqui ficou sendo a resolução da nossa segunda questão. Se você quiser tirar print, se você quiser tirar print, eu vou até deixar aqui, acho que eu consigo deixar tudo em uma página só. Deixa eu só arrumar aqui. Se você quiser tirar print, tira print aqui, da nossa questão e tira print aqui da nossa resolução, se você quiser tentar depois, tá? Tá, não entendi por que divide por 8. Porque essa é a definição de escala. Toda escala é quantas vezes você dividiu a realidade, tá? É o quanto você dividiu a realidade. Então, se ele deu que a escala é 1 para 8, significa que a sua realidade foi dividida em 8. Então, o primeiro passo era pegar uma das dimensões aqui e dividir por 8 e depois calcular 80% dela, porque ele queria uma redução de 20%, tá bom? Então, gente, essa fica sendo essa nossa questãozinha aqui. Posso ir para a próxima questão? Comenta aí se eu posso ir para a próxima questão para a gente continuar as resoluções. E muito obrigado a todo mundo que está mandando presentinho, a todo mundo que me seguiu lá no Instagram de estudos, tá? Se você ainda não seguiu, Kelvin Studies, é o mesmo nome aqui do TikTok, lá no Instagram. Então me segue lá, que tem uma identidade visual legal, eu coloco vídeos nos Reels, coloco posts no feed, dicas, conteúdos que caíram na prova do último Enem. Lá eu coloquei a minha redação de mais de 900 pontos no último Enem também. Coloco muita rotina nos stories. Tem plataformas que eu tenho cupom de desconto, tem plataformas que eu sou associado e parceiro nessa busca por educação e por divulgar muito os conteúdos. Se Deus quiser, eu vou ser aprovado na Federal no próximo Enem. Eu não passei por 4 pontos nesse último, mas estou aqui, firme e forte, estudando muito e fazendo conteúdo para vocês, tá bom? Então vamos aqui para a nossa próxima questão. Vamos fazer essa questãozinha aqui da roda gigante, beleza? Deixa eu só arrumar aqui, né? Pra gente ficar organizado também. Opa, salve pra Elma Maria, minha irmã que aprende muito comigo, pô. Fico feliz demais, o objetivo é esse. O objetivo é conseguir ensinar e fazer com que as pessoas aprendam aquilo que eu sei, tá? Eu sou do Paraná, eu não sou professor, galera, tá? Antes que vocês perguntem, eu não sou professor de matemática, eu nunca fiz faculdade de matemática, eu sou um estudante, um aluno, um estudante, como muitos de vocês aí são, tá? Já fiz cursinho presencial, estudo sozinho hoje em dia, mas eu sou um estudante, alguém que quer compartilhar conhecimento e que tem prazer em explicar aquilo que sabe, tá bom? Pô, Elma Maria foi legal, né? Se ela realmente chama Elma Maria, é um nome bem diferente.
Vamos aqui para a questão 138, galera. Vou começar ela aqui, então foco na resolução. Live é sempre 3 horas da tarde, tá bom? Toda live é 3 horas da tarde, tá? Eu vou tentar fazer todos os dias. Se eu não conseguir, eu aviso lá no meu Instagram. Por isso é muito importante você me seguir lá. Pô, galera, aí vocês me trollaram, hein? Fizeram cair no bait aqui. Eu mandei um abraço sincero pra dona Elma lá, cara. Bom, então o meme tá engraçado, mas vamos focar aqui no que realmente importa, tá bom? Vamos aqui para a questão 138. E, gente, ó, vou pedir só um favor para vocês. Eu gosto de me divertir, eu gosto de brincar, igual eu acabei de cair no meme aqui. Eu realmente gosto, sabe? Mas, ó, o meme, a zoeira, a comédia, nada disso vai te dar um futuro relacionado a Enem, à universidade. Então, enquanto eu resolver a questão, eu peço muita atenção de vocês, tá? Presta atenção na questão, evita ficar fazendo comentário paralelo, evita fazer brincadeirinha boba, enquanto eu resolver, tá bom? Nos intervalos das questões, vocês trocam uma ideia mais engraçada, beleza? Porque senão, às vezes, eu explico, aí você tá zoando, aí eu preciso reexplicar porque você não prestou atenção. Então, é só isso que eu peço, tá bom? Só isso que eu peço. Foco bastante aqui nas resoluções e uma hora ou outra dá pra ser um pouco mais descontraído, tá? Vamos aqui para a questão 138, então. A London Eye é uma enorme roda gigante na capital inglesa. Por ser um dos monumentos construídos para celebrar a entrada do terceiro milênio, ela também é conhecida como a Roda do Milênio. Um turista brasileiro, em visita à Inglaterra, perguntou a um londrino o diâmetro dela, e ele respondeu 443 pés. Então isso daqui é o diâmetro daqui da nossa roda gigante, beleza? É o diâmetro dela. Lembrando, o que é o diâmetro? O diâmetro é sempre quando você tem uma circunferência, tá? Então eu vou só representar aqui, ó, você tem uma circunferência e, presta atenção, qual que é a definição de diâmetro? É a maior corda que passa pelo centro da nossa circunferência. Então, aqui tem a circunferência, esse pontinho bem no meio é o nosso centro. E se eu pegar uma corda, o que é uma corda? Corda é um segmento de reta que une os dois lados aqui da circunferência. A maior corda que existe é aquela que passa pelo centro. E a isso a gente dá esse nome de diâmetro, beleza? Então, diâmetro é a maior corda que passa pelo centro de uma circunferência. Vamos continuar a leitura. Não habituado com a unidade pé, tá vendo que aqui, ó, a unidade que ele deu foi esse pé aqui. Ele não falou quantos metros tem, ele não falou quantos centímetros, quantos quilômetros, não falou nada de unidade mais convencional. Falou que ela tem 443 pés. E ele não está habituado com a unidade pé e ele quer satisfazer a sua curiosidade. Esse turista consultou o manual de unidade de medida e constatou que um pé equivale a 12 polegadas. Então vamos lá. Um pé equivale a 12 polegadas. E que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Beleza, então está fazendo umas regras de 3, umas relações. E ele quer o quê? Ele quer, então, qual que é a medida que mais se aproxima, então pode ser um valor aproximado, que mais se aproxima do diâmetro. Perceba que ele não pediu o raio dela, tá? Para não confundir, ele realmente quer o diâmetro, é o valor grandão aqui, da roda em metro. Então, ele quer em metro, a gente precisa mudar para essa unidade de metro. Então, vamos resolver isso daqui e ver quanto que dá a nossa resposta. A primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte, ó. A gente sabe que um pé equivale a 12 polegadas. Então eu vou escrever assim, um pé equivale a 12 pol. E que uma polegada equivale a 2,54 centímetros, né? Uma pol equivale a 2,54 centímetros. Primeira coisa, a gente pode encontrar quantos centímetros tem esse pé aqui. Ó, presta atenção. Um pé, ele não disse que equivale a 12 polegadas? Então, o que eu vou fazer? Onde tem esse pol aqui, eu vou substituir. Eu vou fazer aqui, ó, uma substituição. Pode ser assim? Eu vou fazer uma substituição. Então, onde tem esse pol, eu vou pôr esses 2,54 centímetros. Então, o nosso um pé, ele vai ser 12 vezes 2,54 centímetros. Beleza? Vocês estão compreendendo? Qualquer dúvida, pergunta. Um pé, 12 vezes 2,54 centímetros. E
Quanto que ele disse que a nossa roda gigante tem? 443. Então, 443 pés equivalem a nosso X. Pronto, montei a nossa regra de 3, que vai ser a responsável por nós encontrarmos a resposta. Um pé equivale isso daqui em centímetro, então 443 vai equivaler a X, beleza? Aqui a primeira coisa, eu vou multiplicar cruzado aqui então. Então, como que vai ficar aqui a nossa resposta? O nosso X vai ser 443 vezes 12 vezes 2,54, beleza? Agora vem um detalhe. Tá vendo que a questão quer que a gente encontre em metro, tá vendo? A questão quer que a gente encontre em metro. E isso daqui tá em centímetro. Comenta aí. Eu vou falar isso pra gente poder ter um tipo de interação e vocês interagirem com a live, com a resolução. Como que eu transformo de centímetro para metro? Lembrando que isso daqui está em centímetro e eu preciso transformar isso para metro. O que eu faço para transformar centímetro para metro? Pô, coisa linda, galera. Divide por 100, né? Vamos dividir por 100 aqui. Por que a gente divide por 100? Porque cada metro possui 100 centímetros. Então, de centímetro para metro, eu divido por 100. E de metro para centímetro, eu multiplicaria por 100, tá bom? Então, aqui a gente já vai ter isso daqui. E, gente, ó, repara uma coisa. Na matemática, muita coisa você pode fazer. Eu posso multiplicar tudo primeiro e dividir por 100. Eu posso fazer várias coisas diferentes aqui. Mas, realmente, a gente vai ter que fazer conta, tá? A gente vai ter que fazer conta. Mas eu posso multiplicar isso e dividir por 100, isso e dividir por 100, tudo e dividir por 100, dividir um só por 100 primeiro e multiplicar o resto. O caminho que você vai seguir aqui não importa. O importante é chegar na resposta, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tudo em cima primeiro. Por quê? Se eu multiplicar tudo em cima primeiro, depois é só eu deslocar a vírgula duas casas, tá vendo? Como eu tô dividindo por 100, eu desloco a vírgula duas casas. Vou deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Então eu vou multiplicar tudo aqui em cima primeiro e vamos ver, a gente já vai encontrar a nossa resposta, beleza? Então, vamos ver aqui quanto que vai dar isso aqui. O caminho que você seguir não importa, tá bom? Não se preocupa quanto a isso. Vamos fazer 443 vezes 12. Pode ser? Rapidinho, ó. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. Colocou um sinal de mais na unidade. O 1 tá multiplicando tudo. Então, rapidinho, 4, 4, 3. Beleza? Vamos somar isso aqui. 6, 11, 13, 5. Beleza? Então, deu 5.016. Agora a gente vai multiplicar por 2,54. Então, vai ser 5,316 por 2,54. Fazendo isso, a gente já vai encontrar a nossa resposta aqui. Beleza? Então, aqui, ó, 6 vezes 4. Lembrando, você precisa saber tabuada, cara. Cara, menina, mulher, não importa quem você seja, você precisa saber tabuada. Quando você olhar uma multiplicação de cabeça, você já tem que ver o valor na sua cabeça. Você não precisa pensar para multiplicar. Você precisa estar com a tabuada em dia. Então, 4 vezes 6, 24. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 5, 20, mais 1, 21. Colocou mais na unidade. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 1, 5, mais 3 vai dar 8. 3 vezes 5, 15, vai dar 1 lá em cima. 5 vezes 5, 25, mais 1, 26. Colocou um mais. O último número, 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1 lá em cima vai dar 3, né? 2 vezes 6, 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 5, 10. Somando tudo isso aqui, quanto que a gente vai encontrar? 4, 6, aqui vai dar 12, então vai 1, aqui vai dar 4, 5, vai dar 10, vai 1 lá em cima, 3, 12, então aqui vai dar 15, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1. Duas casas depois da vírgula, coloquei a vírgula em duas casas depois da vírgula. Lembra que tudo isso daqui estava dividido por 100? Você lembra que tudo estava dividido por 100? Então eu vou pegar isso e vou dividir por 100. Dividir por 100, você desloca a vírgula mais duas casas para a direita. A vírgula está aqui, ela vai duas casas aqui para a esquerda. Então, a gente encontrou esse valor aqui, 135 aproximadamente, beleza? Aproximadamente 135. Então, a nossa questão aqui tem como resposta a alternativa D, tá bom? Todo mundo acertou, galera?
Vocês acertaram, acharam difícil, acharam fácil? Lembrando que não vale usar calculadora, tá? Se você tá resolvendo aí por calculadora, no dia do Enem, no dia de vestibular, não pode. Então exercita esses cálculos manuais. Pega aí uma folha de sulfite e faz um monte de conta básica para você exercitar isso aí, beleza? É uma questão relativamente fácil. Dentro das fáceis, talvez ela seja uma média difícil dentro das fáceis, mas você precisa exercitar. Para você pegar um valorzinho desse daqui e errar numa multiplicação, você perde a questão inteira, tá? Então presta muita atenção nisso e realmente exercite para que qualquer cálculo seja muito fácil, muito simples para você. Tá? Fechou, galera? Mais uma questãozinha aqui. A gente pode ir para a próxima ou vocês têm alguma dúvida? Querem que eu comente alguma coisa que eu fiz aqui ou vocês querem que eu vá para a próxima? Oi, gente, eu sou do norte do Paraná, aqui de Arapongas, perto de Londrina, perto de Maringá, aqui no norte. Tá, por que eu desloquei duas casas? Porque eu dividi por 100, tá? Esse meu 100 aqui, ó, ele tava dividindo. Então, aqui eu desloco a vírgula duas casas para a esquerda porque eu tô dividindo por 100. Dividir por 100 é deslocar a vírgula para a esquerda, tá? Pô, que legal, gente de Londrina, pertinho, cara. Eu já fiz cursinho aí em Londrina, no Prime, não sei se você conhece. Vamos para a próxima questão, galera. Como que faz para decorar a tabuada? Gente, decorar a tabuada você precisa fazer muita conta. Aí se torna automático. Quando você bate o olho, tipo 8 vezes 9, 72. 8 vezes 8, 64. 7 vezes 8, 56. Sei lá, 6 vezes 9, 54. Você bate o olho, você já vai ver automaticamente a sua resposta, tá? É como automático, é como alguém chamar você pelo seu nome, você não precisa pensar. Então, para isso, exercite muito, tá? Faça muitas questões, exercite muito aí. Vamos aqui para a questão 139, então. Eu quero fazer faculdade de medicina, tá? Eu não passei em medicina numa universidade pública por 4 pontos no Enem, mas eu vou fazer medicina em uma federal, se Deus quiser. Tô na luta, tô estudando muito. Já são anos aí estudando, tanto cursinho quanto estudando sozinho. E por ter um conhecimento legal, eu vim trazer conteúdos para vocês e fazer lives, tá bom? Todas as minhas lives eu coloco o replay lá no canal do YouTube, que também tem o mesmo nome que o meu, tá? Que é o Alvin Studies, tá bom? Então eu coloco sempre o replay lá no canal do YouTube. E é isso, gente. Vamos aqui para a próxima questão, então. Questãozinha 139, vamos ver o que essa questão tá falando. E, galera, como eu sempre falo, se você ainda não me seguiu no Instagram de estudos, me segue lá no Insta de estudos, tá bom? É só você clicar aqui no meu perfil e clicar no íconezinho ali do lado do meu perfil, tá? Vamos aqui. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 6 horas. Então, 6.000 litros, período de 3 horas. Lembrando que quando eu estou resolvendo a questão, eu não consigo ficar lendo muito comentário para não distrair, tá? Então, vamos focar aqui na questão, depois eu leio algumas coisas. Vamos lá. Na primeira hora, foi utilizada apenas uma bomba. Então, na primeira hora... Eu gosto sempre de grifar aqui pra gente não se perder. Na primeira hora, usaram apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. Bom, então deixa eu entender o que essa questão tá falando pra mim. Tá vendo que aqui a gente tem, no nosso gráfico, o eixo Y, que é o eixo da ordenada, em volume. E a gente tem no eixo X o nosso tempo em hora. Toda vez que você vê um gráfico, olha sempre o que tem no eixo Y, que é o vertical, e o que tem no eixo X, que é o horizontal, tá? Ordenada e abscissa. Bom, então, a gente tem que nessa primeira 1 hora aqui, ó, a gente tinha uma bomba só. Na segunda e na terceira hora, que é o tempo dessa primeira até a terceira hora, nessas 2 horas, a gente tem uma bomba. Eu vou até escrever primeira aqui para ficar mais fácil. Então a gente tinha a primeira bomba, agora a gente tem a primeira mais a segunda bomba. Então, isso daqui é uma coisa que muita gente erra. Nesse período aqui do B até lá no C, nesse período aqui, ó, não é só a segunda bomba que tem. Sabe, muita gente interpreta como se nesse período aqui, ó, nesse tempo aqui, fosse a primeira bomba e daí do B até o C fosse apenas a segunda. Presta atenção que outra foi ligada junto. Então aqui é a primeira mais a segunda bomba.
E qual que é a pergunta da questão? Qual que é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Então, o que a questão quer? Ela quer a vazão em litro por hora da segunda bomba, tá? A pergunta é qual que é a vazão da segunda bomba? Bom, vamos pensar então aqui primeiro. A gente pode encontrar o seguinte: se a questão disse que os 6.000 litros foram esvaziados em 3 horas e ela nos deu dados para calcular qual que é a vazão da primeira, depois eu vou conseguir encontrar a vazão da segunda subtraindo a vazão da primeira. Pode ser? Tá, o que é vazão? Vazão é o quanto de volume de água está saindo por período de tempo. Isso é a nossa vazão, tá bom? Vazão aqui, ó, qual que é a vazão? Em litro por hora, é o quanto de volume que está sendo esvaziado por hora. Aqui a gente tem a nossa vazão. Então, qual que é a primeira bomba? A primeira bomba, tá vendo que ela esvaziou de 6.000 para 5.000 em 1 hora? Então, qual que é a vazão da primeira bomba? Eu vou escrever aqui, ó, vazão, primeira bomba. Vai ser de 6.000 menos 5.000 dividido por 1 hora. Então, a vazão da primeira bomba vai ser de 1.000 litros, né, que está em litros, vai ser de 1.000 litros por 1 hora. Então, 1.000 litros por hora é a vazão da primeira. Beleza? A gente encontrou a primeira vazão aqui. Agora a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos achar a vazão da outra aqui, ó. Presta atenção. De 1 hora até 3 horas, que passou 2 horas aqui, eles esvaziaram 5.000. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, no tempo de 1 hora até 3 horas, foi uma vazão de 5.000 litros para um intervalo de 2 horas. Comenta aí se vocês entenderam o que eu fiz aqui. No tempo de 1 hora até 3 horas, que é esse tempo aqui, ó, esvaziou 5.000 litros, que está lá em cima, 5.000, num período de 2 horas, que é do tempo de 1 a 3 horas. Nesse intervalo de 1 a 3 horas, passou 2 horas e esvaziou 5.000. Então, isso daqui deu o quê? Isso deu 5.000 por 2, deu 2.500 litros por hora, beleza? Tá, eu tô vendo que vocês acho que não entenderam muito bem isso que eu fiz ali. Ó, deixa eu só reexplicar, então presta atenção aqui. A vazão da primeira bomba é muito fácil. Se foi de 6.000 para 5.000 em 1 hora, tá vendo? 6.000 para 5.000 em 1 hora. Então a vazão é 1.000 litros por hora, beleza? Aqui embaixo, tá vendo que, dessa 1 hora aqui até essa terceira hora aqui, qual o intervalo de tempo passou? Passou 2 horas. E quanto que desceu esse meu volume? Ele era 5.000 aqui, ó. Nesse ponto B, ele é 5.000 litros. E ele desceu até 0 litros, tá vendo? Então, ele desceu 5.000 litros em 2 horas. 5.000 dividido por 2 horas é o mesmo que 2.500 litros por hora. Vocês entenderam? Essa daqui, ó, essa daqui é a vazão da primeira bomba mais a vazão da segunda bomba. Entenderam? A vazão de uma bomba só, da primeira, é 1.000 litros por hora. Esse 2.500 litros por hora, que é o quanto abaixou do B até o C, nesse período de tempo, é a vazão das duas bombas junto. E qual que é a pergunta? Ele quer só a da segunda bomba. Para achar da segunda bomba, a gente faz o quê? 2.500 menos 1.000, que deu 1.500 litros por hora. A vazão da primeira bomba é 1.000 litros por hora. Se as duas juntas é 2.500, então a segunda é só 1.500. Vocês entenderam, galera? Vocês entenderam essa questão? Aqui a nossa resposta é a letra C, tá? Aqui é a letra C, a nossa resposta não é a letra E, tá bom? Por quê? Quem respondeu E marcou a vazão das duas bombas junto. Esse 2.500 aqui, ó, é a primeira bomba mais a segunda bomba. Se a primeira e a segunda juntas é 2.500 litros por hora, e a primeira a gente encontrou que é 1.500... perdão, gente. Se as duas juntas é 2.500 e a primeira é 1.000, então obviamente que a bomba 2, que foi ligada aqui no ponto B, é 1.500 litros por hora.
beleza? Então aqui a nossa alternativa correta é a letra C. É uma questão, eu diria que ela é média, tá? Não pelos cálculos, ela vai ser fácil, mas ela é média porque você precisa interpretar que ele só quer da segunda bomba, que foi ligada na segunda hora, tá? Então é muito fácil você errar essa questão. Eu garanto pra você que muita gente marcou 2.500 como sendo a resposta, tá? Fechou, galera? Alguma dúvida nessa questão? Posso ir pra próxima? Se tiver alguma dúvida aí, é só falar, tá? Senão a gente já parte pra próxima questão aí. Pô, gente, o meu objetivo é fazer vocês entenderem, sabe? Quando eu leio que vocês estão entendendo, eu fico muito feliz, tá? Fico feliz demais. As minhas lives duram mais ou menos 1h15, 1h30, tá? Só faço live de matemática por enquanto, mas eu posso trazer futuramente de outras matérias. Mas eu só faço de matemática porque é a matéria que mais pessoas têm dificuldades e também é a matéria que mais, das matérias de conta, de escrita, é a matéria mais importante para o Enem, tá? Em relação a questões. Então, por isso que eu tô fazendo elas. O replay da live fica no meu canal do YouTube, que é Kelvin Studies. Eu sempre coloco o replay lá. E lá tem mais de 30 lives que eu já fiz aqui com vocês. Então, tá sempre lá. Eu vou colocar depois o linkzinho do YouTube lá nos stories do meu Insta. Por isso que é muito importante você me seguir lá no Instagram de estudos, que também chama Kelvin Studies ou Kelvin Studies. Tá? Coloca o linkzinho lá nos stories, é só você clicar, você é redirecionado lá para o YouTube para você rever alguma explicação que você acabou se perdendo aqui e não entendeu. Então eu sempre coloco o replay lá, tá? E muito obrigado a todo mundo que está mandando presentinho também. É uma forma de vocês reconhecerem o trabalho que eu faço aqui. Então são sempre muito bem-vindos, tá? Galera, vamos para a próxima questão então? Vamos aqui para a questão 140, tá bom? E lembrando que é muita gente, eu não consigo tirar todas as dúvidas. Por isso que é muito importante você me seguir no Insta, porque lá você consegue me mandar mensagem no privado. Lá no Instagram de estudos, a gente tem uma proximidade maior. Me manda mensagem no direct, me manda mensagem lá que eu consigo ajudar você com questões, ajudar você com o material que eu tenho, te indicar a plataforma, te indicar coisas que me fizeram evoluir nos estudos, tá bom? Vamos aqui então para a questão 140, galera. Questãozinha 140, vamos ver o que essa questão está dizendo pra gente. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos. A tinta minha estava acabando, por isso que está um pouquinho falhado aqui, mas eu acredito que dá para ver, tá? Então aqui, ó, o procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria de 66 quilos, peso-pena, foram submetidos a dietas balanceadas de atividade física. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o atleta menos regular quanto aos pesos. E aqui tem as informações no nosso quadro. Dentro dessas informações, a gente tem os atletas, tem a primeira pesagem, a segunda pesagem, a terceira pesagem, a gente tem a média aqui das pesagens, a gente tem a mediana das pesagens e a gente tem o desvio padrão delas, tá? Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta, e a nossa questão quer saber, a primeira luta vai acontecer contra quem? Gente, essa questão ela traz um conceito muitíssimo importante para o Enem, que ele pode até ser mais complexo realmente para você encontrar algum valor de desvio padrão, mas especificamente no Enem não cai nada sobre você encontrar desvio padrão ou variância, beleza? Mas o conceito é importante. Então, o que essa questão quer saber? Tá vendo aqui no enunciado que ela diz que a primeira luta ela deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular. Tá vendo? Ela vai acontecer com o atleta que tem maior regularidade e o atleta que tem menor regularidade. E qual é a grandeza que indica regularidade, galera? Qual que é a grandeza que indica regularidade? É o nosso desvio padrão. Esse desvio padrão aqui, ó, ele indica o que é regular e o que não é regular.
tá? O desvio padrão é a grandeza que indica regularidade. Não é a média, não é a mediana, não é o valor das pesagens. Fiquem tranquilos quanto a isso. É o desvio. O que que isso significa? Quem tem, vou até escrever para você aqui, quem tem maior desvio padrão, isso aqui é importante você guardar, tá? Quem tem maior desvio padrão possui menor regularidade, são grandezas inversas, tá? Maior desvio padrão, menor regularidade. E o oposto também é válido. Quem tem o menor desvio padrão, ele vai possuir a maior regularidade, ele vai ser mais regular, tá bom? Então, a primeira luta vai acontecer entre o mais regular e o menos regular. Se nós olharmos no desvio padrão aqui, a primeira luta foi entre quem? Bom, o nosso maior desvio padrão é o 2 aqui, né? O 2 é o maior desvio padrão, portanto, ele é o que é menos regular. E esse 4,08 é o menor desvio padrão, então ele é o atleta mais regular, tá bom? Então, a luta vai acontecer entre os atletas 2 e 3. Por isso que aqui a nossa alternativa vai ficar sendo a alternativa C, tá bom? Então, gente, essa questão você responderia de forma muito rápida. Você leva 20 segundos, talvez, para ler só esse pedacinho aqui e entender que regularidade tem a ver com desvio padrão, olhar qual é o maior e o menor aqui e aí marcar a sua resposta. Ela é fácil desde que você conheça que desvio padrão e regularidade são grandezas inversas, tá? São grandezas inversas. Se você não lembrasse disso aqui, você não conseguiria resolver a questão. Ela é básica desde que você saiba, tá? Então é isso. Para calcular desvio padrão, o desvio padrão, na verdade, ele é a raiz quadrada da variância. E a variância é a raiz quadrada da média menos cada termo elevado ao quadrado. É um negócio bem mais complicado, tá? Porém, no Enem nem cai isso. Então não se preocupa quanto a isso. O que você precisa saber para Enem é média, você tem que saber mediana, tem que saber moda. E em relação a desvio padrão, você só precisa saber dessa relação aqui, tá bom? Fala, Alexandre, como é que você tá, cara? Beleza? Tranquilo? Tranquilinho? Bom, galera, então essa aqui foi a resolução dessa questão 140, tá bom? Bastava saber que desvio padrão tem a ver com regularidade, maior desvio padrão, menos regular, menor desvio padrão, mais regular. Deixa eu ver um comentário aqui. Dá para analisar quanto perdeu em cada um, nem precisava saber sobre o desvio. Na verdade, assim, aqui você vai precisar saber, aqui tem as pesagens de cada um. Então, na verdade, sabendo essas pesagens de cada um aqui, você tem noção do que é mais regular e do que é menos regular, entendeu? E daí, o conceito de regularidade se relaciona ao desvio padrão. Mas, para isso, você precisa saber... se você só olhar os pesos aqui e ter interpretação de que o que é mais e menos regular de acordo com os pesos, ou seja, o que é mais regular são valores mais perto uns dos outros e o que é menos regular são valores mais distantes uns dos outros, você também resolveria a questão. Mas você precisa saber que desvio padrão tem a ver com regularidade, tá? Galera, vamos para a próxima questão então. A próxima que eu vou fazer vai ser essa questão 141. Vocês lembram dessa questão? Vocês já fizeram essa questão? O que vocês acham dela? Essa vai ser uma questão que eu acho que só de olhar aqui, bater o olho, vai dar um pouquinho mais de trabalhinho, porque tem muita informação, né? Tem vários tópicos aqui pra gente seguir, tem um negócio aqui, tem esses valores aqui, esses códigos aqui. Então vamos ver o que essa questão aqui tá falando, tá? E lembrando, galera, eu não sou professor de matemática, eu fiz quase 40 em matemática no Enem, porém tem questões que eu também travo que eu não sei. Então, se eu travar em alguma questão aí, vocês não me julguem, vocês me ajudam aí pra gente caminhar junto nos estudos, beleza? Fala, Felipe, oi, tudo bem? Bom, vamos para essa questão então, vamos ver o que ela tá pedindo aqui. De forma geral, os pneus radiais trazem em sua lateral uma marcação. Tá, vou até aproximar um pouquinho aqui. De forma geral, os pneus radiais trazem em sua lateral uma marcação do tipo ABCD, ABC barra DE, R maiúsculo, FG. Pô, legal, acho que é Denis, né? Pô, legal demais. Eu sou um mero vestibulando, um mero estudante, que ajudou a galera aí com aquilo que eu sei. Vamos ver aí se essa questãozinha sai de primeira. Bom,
a gente tem esse códigozinho ABC barra DR maiúsculo FG e tem esse outro códigozinho aqui. Então, se a gente fazer uma comparação, o que cada coisa representa? Esse ABC aqui é a medida da largura, tá? Então, o ABC é a medida da largura. Então, os 3 primeiros valores é o da largura do pneu. Depois disso, a gente tem esse 65 aqui, que é o DE. O DE, ele significa aqui, ó, o produto de 100 pela razão entre a medida da altura pela medida da largura. Isso é o nosso DE, tá? Então, o nosso ABC é a largura e o DE, ele é calculado pela 100 vezes a altura pela largura, beleza? Então, fazendo essas operações, a gente tem esse valor que é composto por 2 algarismos aqui, depois da nossa barrinha aqui. O R maiúsculo significa radial, então a gente nem precisa calcular ele. E esse 15 no final é o nosso FG. O FG, ele é a medida do diâmetro interno. Então, beleza. Fazendo tudo isso, a gente transforma um código genérico para o nosso código com valores. Então, vamos ver para esse exemplo como que vai ficar. Primeira coisa aqui, ó. Vamos continuar a leitura. O proprietário de um veículo precisa trocar os pneus do seu carro e, ao chegar a uma loja, ele é informado por um vendedor que há somente pneus com esses códigos aqui. Aqui está um pouquinho falhado porque estava acabando a tinta. Então tem 5 códigos diferentes e cada valorzinho desse foi definido de acordo com aquelas regras que a gente viu lá em cima. Analisando juntamente com o vendedor, as opções de pneus... Nossa, pneus foi feio, né? As opções de pneus disponíveis concluem que... Bom, aqui está a informação importante. O pneu mais adequado para o seu veículo é o que tem menor altura. Então ele quer o que tenha a nossa menor altura, beleza? Menor altura. E dessa forma ele vai comprar o pneu com qual marcação? Então vamos ver o seguinte, ó. Repara aqui, ó, que a gente pode escrever da seguinte... A gente pode, na verdade, analisar da seguinte forma, ó. O nosso código, ele vai ser o nosso valor ABC, né? Nosso valor ABC dividido por DE vezes R vezes FG. Isso daqui é o nosso código. Bom, ele disse aqui, então, que ele quer o que tenha a menor altura. E o que se relaciona à altura aqui, ó? O que está se relacionando à altura é o DE, né? O DE, ele se relaciona à altura aqui, ó. Ele fala que é o produto de 100 pela razão entre a altura pela largura. Então, como que é o nosso DE? O nosso DE, ele vai ser 100, que é o produto de 100, vezes a razão, vezes a divisão, tá? Então, vezes a razão que ficou, da altura, vamos chamar aqui de H, a nossa altura, dividido pela largura. E lembra que largura, essa divisão pela largura era o nosso ABC, né? Porque aqui, ó, medida da largura é o ABC. Então, eu posso fazer isso, dividir por A vezes B vezes C. Eu simplesmente escrevi matematicamente o que é aquele nosso DE. Bom, o que a gente pode fazer? A gente pode isolar o nosso H. Ele não está querendo saber o que tem menor altura? Se a gente isolar o nosso H, isso aqui vai ser ABC vezes DE dividido por 100. Se a gente isolar o nosso Hzinho que eu chamei de altura, vai ser isso daqui. Então, como que a gente vai saber agora, como que a gente vai ver qual que é o que tem a menor altura, que vai ser a nossa resposta? Tá vendo o seguinte, ó, todos os valores aqui, todos esses primeiros valores aqui, vou até escrever aqui, ó, esses primeiros valorezinhos aqui, eles representam a largura, beleza? Representa a largura. Esse outro valorzinho aqui, ó, ele representa, esse segundo aqui, ele representa o nosso DE, né? E o nosso DE é esse produtinho aqui, beleza? Aqui representa lá a nossa largura. Aliás, aqui representa o DE. Então, isso daqui é 100 vezes a altura dividido pela largura, beleza? Essas são as relações que eu tenho. Então, como que a gente quer?
a gente quer descobrir o que tem a menor altura, beleza? Bom, o que tem a menor altura é o que tem, então, o menor produto disso aqui, né? Se ele quer o que tem a menor altura, ele quer o que tenha esse menor produto aqui. Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Tá vendo que todos os R15 aqui são constantes? Então, repara que esse daqui é o nosso DE e esse é a nossa largura. Então, basta, na verdade, a gente multiplicar esse ABC pelo DE. Então, na verdade, a gente vai fazer o seguinte, ó, esse primeiro valor aqui vezes o segundo valor, né? Então, a gente faz o primeiro valor vezes o segundo. E o que der menor já vai ser automaticamente a menor altura. Acredito eu que seja isso. Vamos por esse caminho para ver se a gente encontra a resposta. Então, primeira coisa, ó, tá vendo que a letra B, a letra C e a letra D, ambas as três aqui, elas estão com o mesmo valor? Tá vendo? 175, 175, 175. Se eu quero um produto, se eu quero que o produto dê menor, o que tem o maior valor automaticamente já não vai ser a minha resposta, né? Beleza? Então, aqui, ó, isso daqui vai dar um valor maior. Isso daqui também vai dar um valor maior, porque 80 e 75 são maiores do que 65. Então, 175 vezes 65 é menor do que esse produto, que é menor que esse produto aqui também. Então, beleza? Então, aqui a gente já elimina C e D. Agora, eu acho que a gente vai ter que fazer conta, né? Realmente, a gente vai ter que fazer conta. Então, vamos encontrar para a letra A primeiro. Para a letra A, a gente vai fazer 205 vezes 55. Então, vai dar 5 vezes 5, 25. 5 vezes 0, 0 mais 2 vai dar 2. 2 vezes 5 vai dar 10. E aqui, tá vendo? Ó, se liga nessa dica. Toda vez que você tem um mesmo algarismo multiplicando tudo aqui, é só você pegar o que você já achou, deslocar uma casa para a esquerda e repetir rapidinho, beleza? Isso aqui você já ganha uns 10 segundinhos ali mesmo, beleza? É uma coisa boba, mas você não precisa ficar pensando de novo quanto que é 5 vezes isso, 5 vezes isso, 5 vezes isso. Você já viu que o 5 é igual ao outro 5 que você já usou. Então só repete o valor deslocando a casa da unidade. Então 5, 7, 2, 1, 1. Deu 11.275. Então a gente vai ter que fazer agora para o B, né? O B é 175 vezes 65, beleza? Vamos ver onde a gente chega com isso aqui. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 7, 35, mais 2 vai dar 37. 5 vezes 1, 5, mais 3 vai dar 8. Coloquei o mais na unidade. 6 vezes 5 vai dar 30. 6 vezes 7, 42, mais 3, 45. 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. Então, isso vai dar 5, 7, 3, vai 1 lá. Então, vai dar 11.375. E, por fim, a gente vai ter a letra E, que é 185 vezes 60. 0 vezes tudo vai dar 0. 6 vezes 5 vai dar 30. 6 vezes 8, 48, mais 3, 51. 6 vezes 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11.100. Bom, então depois de todas essas contas, a gente viu que o menor produto aqui é esse daqui. 185 vezes 60 é o menor dos produtos. Então, como ele é o menor do produto, ele também vai ter a menor altura, porque são grandezas diretamente proporcionais, tá vendo? Se a gente pega isso daqui, o nosso 100 é constante, e ele quer o que tem a menor altura, ele precisa desse menor produto. E o que tem menor produto vai ter a menor altura. Portanto, 11.100 é o menor produto, é a menor altura, então automaticamente vai ser o veículo que tem a menor altura. Então, letra E vai ser a nossa resposta, tá bom? Será que foi isso mesmo, galera? Será que foi? Acredito que foi, né? Quem fez aí também encontrou essa resposta aí? Cara, essa deu um trabalhinho de pensar, hein, cara? Essa aí você gasta uns neurônios ali.
E é isso, galera. Muita questão do Enem é contextualizada. Não é que a questão seja absurdamente difícil, só que olha o tanto de coisa que a gente tem que ver. Tem que ver o que significa cada conjunto de letra, interpretar o código. Depois a gente tem que analisar os códigos, fazer análise de produto, fazer análise de grandeza diretamente e inversamente proporcional. É uma questão lindíssima, uma questão muito bonita, mas que a gente tem que fazer várias análises até a gente encontrar a nossa resposta correta, tá bom? Galera, tamo aí com 1h10 de live. Vamos tentar bater 100 mil curtidas? A gente já tá aí 1h10 de live. Vamos tentar bater 100 mil curtidas, galera? A gente já tá ali com 85 mil. Curte muito a live pra gente tentar bater essa meta de 100 mil curtidas, tá bom? E não se esqueça que a live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube à noite, tá? Sempre à noite eu subo ela lá. E tanto o meu YouTube, quanto o meu TikTok, quanto o meu Instagram, todas têm o mesmo nome e a mesma foto de perfil. Kelvin Studies. Escreve assim, tá? Ou Kelvin Studies, beleza? Então não se esqueça lá de se inscrever no canal do YouTube, eu sempre coloco o replay das lives lá. Não se esqueça de me seguir aqui no Instagram de estudos, que tá no perfil aqui do TikTok, tá? Só clicar no íconezinho, que lá eu coloco muito conteúdo para vocês também, tá? Vocês querem mais questões? Querem mais questões ou querem deixar pra gente continuar amanhã? Se vocês quiserem mais, eu continuo resolvendo mais algumas aí com vocês. Vamos fechar esse Enem 2016. Vamos fechar o Enem 2016 essa semana, tá? Fazer mais questões? Bora pra mais então, galera. Vamos fazer mais essa aqui, ó. Vamos fazer essa questão 142 aqui, que é uma questão bem interessante também, porque eu lembro que eu já fiz ela uma vez, mas vamos recordar aí, tá? Ó, gostei do Lipe. O Lipe é poliglota, gente. Vamos para mais questões então. Vamos para essa 142 aqui. Vamos aqui ler essa questão para entender o que ela está falando. Uma família resolveu comprar um imóvel no bairro cujas ruas estão representadas na figura. As ruas com nomes e letras são paralelas entre si e perpendiculares às ruas identificadas pelos números. Então a gente tem aqui, ó, várias ruas e várias ruas, em qualquer um dos sentidos. Todos os quarteirões são quadrados com as mesmas medidas. Isso aqui é importante. O quarteirão, ele é quadrado e ele possui a mesma medida. Então, não é como se um quarteirão fosse, por exemplo, de 200 por 200 e o outro fosse 100 por 100. Talvez um fosse, um retângulo e o outro fosse um quadrado. Como a gente vê na realidade, os quarteirões têm dimensões diferentes. Mas aqui não, absolutamente tudo é quadradinho. E todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente na direção vertical e horizontal. Então perceba que você não pode ir na diagonal, né? Se você está nesse ponto aqui, você não pode ir caminhando e parar lá. Você não pode caminhar na diagonal, assim. Você precisa ir rua por rua somente em direções verticais e horizontais. Uma família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância do percurso até o local de trabalho. Tá, então, o imóvel ele tem a mesma distância do local de trabalho da mãe, ele tem a mesma distância do consultório do pai e tem a mesma distância da escola das crianças. Então, eu tenho 3 pontos aqui localizados no meu gráfico, no meu mapinha, e eu vou ter que colocar um imóvel lá que tenha exatamente as mesmas distâncias. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Primeira coisa, vamos localizar onde que é o trabalho da mãe. Ele é Rua 6 com a Rua E. Então, Rua 6 com a Rua E está nesse ponto aqui, né? Aqui a gente tem o trabalho da mãe. Pode ser? Que a gente tem o trabalho da mãe. Consultório do pai, Rua 2 com a Rua E. Então, nesse pontinho aqui, a gente tem o consultório do pai. Pode ser assim? Nesse ponto aqui, o consultório do pai, e nesse ponto, o trabalho da mãe. E a escola das crianças é na Rua 4 com a Rua A. Então, Rua 4 com a A, lá em cima. Então, aqui, a gente tem a escola das crianças. Lembrando que eu faço tudo isso para explicar a questão, tá? No dia mesmo que você for fazer a prova, você não precisa ficar rabiscando tudo, escrevendo tudo. Se você tem um raciocínio mais rápido, vai pensando e resolvendo, sabe? Eu faço sempre detalhado para vocês, para explicar para vocês. Eu demoro muito mais tempo aqui do que se fosse realmente para resolver a questão no tempo do Enem, tá? E aí ele quer colocar esse outro imóvel, que eu vou
circular de azulzinho aqui, ele quer que tenha a mesma distância. E ele deu algumas opções pra gente. Vamos pensar nessas opções? Pensando nas opções, olha o que a gente tem. Aqui realmente a gente tem que analisar. Ele quer um ponto que equidiste, presta atenção nessa palavra que eu falei, um ponto que tenha a mesma distância dos 3 locais ao mesmo tempo. Vamos ver a letra A, 3 e C. 3 e C, repara que a letra A ficaria nesse ponto aqui, tá vendo? Vamos colocar as letras ali que a gente consegue interpretar mais fácil. A B seria 4 e C, né? Esse pontinho aqui seria B. O C seria aqui embaixo. O E, 4 e E, seria aqui, né? A letra D. E a letra E, 5 e C. 5 e C seria aqui. Esses são os pontos e a gente tem que encontrar o que tem a mesma distância dos outros 3 pontos. Olha que questão legal, gente. Tá vendo que esse ponto A, quantos metros ele tem de distância da escola? 100, 200, 300, beleza? E quanto que ele tem da casa do pai? 100, 200, 300. Se você vir por cima ou por baixo, 300 metros. Então ele está à mesma distância da escola e do consultório do pai. Porém, quanto que ele está lá do trabalho da mãe? 100, 200, 300, 400, 500. Está muito longe, então está fora. Vamos aqui para 5 e C. Esse é muito fácil ver, né? 5 e C, ele já está aqui, ó. É a mesma relação. Tá vendo que o A e o E, eles são simétricos. Aqui assim, a gente podia até traçar uma diagonalzinha aqui, uma diagonalzinha aqui. Então, a mesma relação de erro que tem no A, também tem no E. Então, o 5 e C tá fora. O B, ele tá a 200 metros da escola, só que ele tá a 100, 200, 300, 400 do consultório e 400 do trabalho. Então, o B tá fora. O C ele tá 100, 200, 300, né? O C aqui, ó, ele tá a 300. Ele vem 1, 2, 3, 300. E ele vem 1, 2, 3, 300. Então, esse ponto C aqui, ele tá exatamente a mesma distância de todos. Então, aqui fica sendo a nossa resposta, tá bom? 4 e D é exatamente equidistante do consultório, da escola e do trabalho. Só para confirmar, 4 e E não pode ser, porque aqui ele estaria a mesma distância do consultório e a mesma distância do trabalho, mas ele está muito mais longe da escola. Então aqui 4 e E está fora. Então é uma questão muito, muito bonitinha, né? É uma questão muito bonitinha. E a gente tinha que realmente interpretar que você só pode caminhar na vertical e na horizontal, tá? Porque, galera, se você não interpreta isso, às vezes existe algum ponto que indo pela diagonal, ele estaria muito mais localizado, entendeu? Ó, o que eu quero dizer, é para ir na vertical e na horizontal. Às vezes não, com certeza tem um ponto aqui dentro que ele, se você traçasse diagonais, sabe, diagonais, você encontraria a equidistância, tá? Porém, aqui, se a gente for realmente pela vertical e horizontal, todos os quarteirões são quadrados e têm a mesma medida, então o único ponto que tem é esse pontinho C aqui, que ele equidista desse ponto e desse ponto. Mais uma questãozinha, galera. Poxa, 117 mil curtidas, galera. 117 mil curtidas. Sou muito, muito grato a todos vocês. Muito feliz por vocês estarem aqui e por eu poder ajudar com aquilo que eu sei e conhecimento que eu sei, tá bom? Lembrando que a live fica salva no canal do YouTube, à noite eu coloco lá. E me siga nas outras redes sociais para eu te ajudar nos estudos, tá? E qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira perguntar, me chama lá no direct do Instagram, que eu ajudo você, com o maior prazer, tá? Galera, fechou então? Fechou por hoje? A gente fez acho que 7 ou 8 questõezinhas, 1h20 de live. Fechou? Vocês querem mais uma para fechar? Se vocês quiserem, dá pra gente pensar na última questão pra gente sair. Porque, ó, eu tô na live já tem 1h20. Então, já é um tempo bem bom, assim, pra fazer diariamente, né? Então, vou fazer a última de todas, beleza?
Mais uma para fechar então, daí a gente volta amanhã, 3 da tarde, tá? Não se preocupa, eu vou tentar estar aqui todos os dias. Se você entrar 3h05, 3h10, 3h15, 3h20 e eu não estiver fazendo live, é porque realmente aquele dia não teve e eu não consegui fazer. Porque eu tenho que estudar também outras matérias, eu tenho que fazer simulado, eu tenho que estudar outras matérias, não é só matemática que cai em prova e vestibular, então eu preciso do meu tempo também, sabe? Mas em todo tempo, todo dia que eu conseguir fazer, 3 horas da tarde eu vou estar aqui fazendo para vocês, beleza? Vamos fazer mais uma questãozinha aqui, ó, 143. E eu tô fazendo Enem 2016, prova azul, tá? Então vamos tentar essa semana fazer o máximo de questões dessa prova. Vamos ver aqui. Juninho, eu até poderia fazer, cara, e tentar uma mais difícil, mas é que eu tô fazendo esse Enem realmente na ordem que ele vem. Porque durante a prova do Enem, você realmente resolve ali na ordem e as questões são diversificadas quanto aos níveis de dificuldade e quanto aos assuntos que cobram. Então aí eu vou resolver realmente na sequência mesmo, mas como eu vou fazer o Enem 2016 inteiro, a gente vai fazer várias questões mais difíceis, tá? Pode ficar tranquilo. Vamos ver o que essa questão que tá falando. Às vezes essa aqui seja até um pouquinho dificinho. Vamos pensar e ver o que ela tá falando aqui. Vamos ver o que essa questão tá falando pra gente resolver, tá? Enquanto eu vou resolvendo aqui, vamos tentar bater 150 mil curtidas, galera, nessa última questão. Tá, falta umas 20 mil curtidas só pra gente bater. Enquanto eu leio, vou pensando aqui. Curte bastante aí pra gente tentar alcançar 150 mil likes, tá? Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida. Então, primeira coisa importante, áreas de mesma medida. Então, o que é isso daqui? A gente tem aqui, ó, uma figura que se assemelha bastante... se assemelha não, né? Aqui a gente tem um quadrilátero também, né? Porque aqui a gente tem um retângulo com essas dimensões x e x mais 7, um retângulo. E aqui a gente tem uma outra figura que também tem 4 lados, que meio que se assemelha a um trapézio, mas tá meio esquisito aqui porque tem uma quina fazendo 90 graus. Mas é como se fosse um triângulo um pouquinho estendido numa dimensão, tá? Você consegue ver aqui, ó, que se eu fecho desse ponto até esse ponto de baixo é exatamente um triângulo e formaria 2 triângulos, na verdade. Então é como se fosse um triângulo com uma dimensão um pouquinho estendida, né? Então vamos continuar aqui. A questão disse que os 2 têm a mesma área. Então, vamos chamar isso daqui de A1 e de A2. Quando eu resolvo questões, eu sempre gosto de ir chamando as coisas que eu não conheço, gosto de ir pensando e escrevendo para ir arquitetando o meu raciocínio. Então, a gente sabe que A1 é igual a A2, beleza? Aqui a gente tem um retângulo, aqui a gente tem essa outra figura que é um quadrilátero também e tem mesma medida. Para cada um dos filhos, um dos terrenos visitados já está demarcado, embora não tenha um formato convencional, né? Agradou o filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso ele precisa de um terreno na forma retangular, como mostrado na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior que a largura. Por isso que se a largura é x, aqui embaixo é 7 mais x. Bom, se ele disse que tem mesma área, a gente pode igualar essas áreas e calcular. Vamos fazer da seguinte forma, então. Vamos fechar isso daqui, ó. Nossa, ficou bem ruinzinho ali, né? Mas não tem problema, ó. Vamos dar uma fechadinha aqui, ó. Então, a gente tem o que aqui? Eu fechei em 2 triângulos, tá vendo? Nesse ponto aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu vou chamar aqui... Na verdade, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Como que eu calculo a área 1? A área 1 é base vezes altura. Então, a gente vai ter x vezes x mais 7 é igual. Tá vendo? Eu calculei aqui, ó, base vezes altura. Por que eu fiz isso? Porque ele está falando que os 2 têm a mesma área. Então, qual que é a área da minha figura 1? É x vezes x mais 7. Ou x mais 7 vezes x, tá? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. E vai ser igual a isso aqui. Isso daqui, como que eu calculo a área disso aqui? Essa área 2 vai ser o seguinte. Vai ser a área desse triângulo aqui primeiro, tá? Então... eu vou chamar, para ficar bem didático para vocês entenderem, eu vou chamar aqui, ó, de A2' mais A2 duas linhas, para ficar didático, tá? Esse carinha aqui é o A2', e esse triângulo em vermelhinho aqui
é o A2, né, do meu A2, só que duas linhazinhas, para ficar didático. Então, aqui nesse A2' a gente vai fazer o quê? Aqui a gente já pode deixar x ao quadrado mais 7x. E esse aqui eu posso fazer o quê? Eu tenho base 15 vezes altura 15. Então, 15 vezes 15, mais esse meu A2, duas linhas, é esse vermelho que eu dividi aqui. Qual que vai ser a área desse vermelho? Vai ser base 3 vezes altura 21, né? Então, aqui a gente já pode fazer isso, né? Então, aqui vai ser... Aliás, gente, perdão, base vezes altura dividido por 2, né? Eu esqueci de dividir por 2 ali. Aqui a gente tem um triângulo, o A2', então é 15 vezes 15 por 2. E aqui a gente vai ter 3 vezes 21 dividido por 2. Isso, perdão, gente, tem que dividir por 2 porque são triângulos, né? Então aqui é a do meu A2', e aqui embaixo é o meu A2 duas linhas. Então é o meu triângulo cinza e o meu triângulo vermelho. Então vamos resolver isso aqui. X ao quadrado mais 7x é igual. 15 vezes 15 vai dar 225 por 2. Mais 3 vezes 21 vai dar 63 por 2. Por que eu dividi por 2? Porque a fórmula para calcular a área de um triângulo é... A área é base vezes altura dividido por 2, tá? E a explicação vem de que é metade da área de um quadrado ou de um quadrilátero, beleza? É a fórmula do triângulo. Então aqui vai dar o quê? Aqui eu tenho denominadores de mesmo valor, então é só eu somar os numeradores. Então ficou x ao quadrado mais 7x é igual 225 com 63 vai dar 288 dividido por 2. E esse aqui dá um valor exato, né? Dá 144. Bom, então a gente ficou o quê? X ao quadrado mais 7x menos 144 é igual a 0. Galera, o que a gente encontrou aqui? Comenta aí o que é isso aqui. A gente saiu de uma questão que envolvia geometria plana e chegou nisso aqui. É a tão famosa e sonhada, inestimada, apreciada fórmula não, né? Bhaskara, equação de segundo grau, exatamente. Equação de segundo grau que você pode resolver por soma e produto ou você pode resolver da forma tradicional. A gente vai revisar até algumas coisinhas aqui. Ó, lembra, o valor do meu A é o que acompanha o x quadrado. Tá vendo que aqui é x quadrado, não tem nada aqui do lado, então é o valor 1. O valor do nosso B vai ser 7 e o valor do nosso C vai ser menos 144. Tá, qual que é a pergunta? Gente, eu não li a pergunta com vocês? Gente do céu, eu não li a pergunta com vocês, cara. Eu tô indo pelo caminho aqui e eu acabei esquecendo de ler a pergunta. Perdão, vamos ver isso aqui. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno regular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais a quanto? Ele quer o x, né? Gente, perdão, eu tava resolvendo aqui já na empolgação e eu acabei nem lendo a pergunta. Ah, eu li a pergunta? Eu não lembro agora. Mas ó, ele quer o x, tá vendo? Ele tá perguntando qual que é o valor do comprimento e da largura. Então, se a gente encontra qual que é o valor de x, a gente consegue substituir aqui e encontrar a nossa resposta. Beleza? Então é isso, ó. A gente igualou as duas áreas e acabou caindo em uma equação de segundo grau. Tá? Então foi isso que eu fiz. Ele disse que as duas têm a mesma área, então eu dividi aquilo em dois triângulos e eu calculei aqui tudo e encontrei esse valor aqui. E a gente vê que na equação de segundo grau, o A é o que está com o x quadrado, o B é o 7 e o C é menos 144. Aí a gente pode resolver de mais de uma forma. Pode ser por soma e produto ou pode ser pela fórmula mesmo de Bhaskara. Lembra? A gente tem a fórmula de Bhaskara como sendo menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4AC dividido por 2A. Essa é a fórmula de Bhaskara. A live travou, galera, ou tá de boa? Tá de boa aí? Posso continuar ou travou?
Comenta aí se tá de boa ou se ela deu uma travada. Ah, tá de boa? Beleza. Então aqui a gente tem a fórmula de Bhaskara. E lembra que a gente também tem aquela formulinha mais reduzida, né? Tô falando isso aqui como forma de revisão, né? Menos b mais ou menos raiz de delta. E lembra que então o delta ele é o b ao quadrado menos 4ac. Tô colocando isso não para resolver a questão, a gente está fazendo uma revisãozinha aqui. Bom, ele quer encontrar qual que é os nossos valores de x. Então, como a equação é de segundo grau, eu vou ter o meu x' e eu vou ter também o meu x duas linhas. A gente precisa encontrar eles, beleza? Então, como que a gente pode fazer? Vamos fazer por soma e produto, pode ser? Por soma e produto, como que a gente faz para resolver isso aqui? Por soma e produto, a gente tem que a primeira raiz vezes a segunda raiz precisa dar o valor por soma primeiro, né? Por soma e produto, eles têm que dar o valor do b trocado. Então, o b é 7, então as duas raízes têm que dar menos 7. E, bom, e aqui a gente tem que x' vezes o x duas linhas vai precisar ser o valor de 144, né? Bom, então, dessa forma aqui, o que a gente tem? Ele quer o comprimento e a largura. Então, vamos ver dois números que multiplicados dê 144. E é bem interessante essa questão, e na verdade bem fácil, porque quando a gente olha os valores aqui para x, automaticamente o x ele já vai dar duas raízes, tá? Porque tá vendo que existe um valor para o comprimento e um valor para a largura. Existe um valor para o comprimento e para a largura. Então, dessa forma, quando a gente faz, a gente já sabe automaticamente que o delta, nesse caso, ele é maior que zero. Porque aí já existem esses dois valores aqui. E o único valor que você tem, esse primeiro aqui, ó, sendo multiplicado pelo outro e dando 144, é somente a alternativa B. Lembra que por soma e produto, a gente viu que a multiplicação das raízes precisa dar 144. Então, isso daqui, olha que legal, como o valor da multiplicação já é inteiro, todos os valores que estão em decimal a gente já pode eliminar de cara. Então, tira a letra A, tira a letra C e tira a letra E. Só da gente precisar de ser um valor inteiro, porque a gente viu lá pela equação de segundo grau, automaticamente só pode ser B ou pode ser D. Então, ou é B ou é D. Isso é automático. Então, dessa forma, o único valor que pode ser é 9 e 16. Porque 9 vezes 16, se você souber de cabeça, facilitaria mais ainda, é exatamente o seu 144. Então aqui, ó, a gente viu que o valor precisa ser a letra B. E coincidentemente a gente encontrou 144 em cima da questão 144. Mas é isso, galera. Essa questão era resolvida dessa forma. Você precisava igualar o valor dessa área com o valor dessa área que a gente encontrou. E para achar essa área, a gente dividiu essa figura meio esquisita, passando aqui um traçozinho aqui, ó. A gente dividiu em dois triângulos. O triângulo que eu chamei de A2', que é o cinza, e o triângulo vermelhinho aqui, que é o A2, duas linhas. Então, dessa forma, a gente encontrou que a gente igualou as duas áreas e acabou caindo em uma equação de segundo grau. Tá? Então é isso, galera. Essa foi mais uma questãozinha que a gente fez hoje. Então, galera, muito feliz de todo mundo ter acompanhado. A gente resolveu, acho que 8 ou 9 questões. E amanhã pode deixar, a gente vai continuar da questão 144, tá? A gente começou na 136 e vamos chegar até a questão 180, beleza? Vamos tentar resolver todas ali, uma ou outra que eu senti dificuldade, às vezes não consegui terminar. Lembro que vocês me ajudam também, tá? A gente tá junto nessa caminhada. Eu não sou professor formado, não tenho profissão nessa área, nada disso. Eu sou só um estudante que conseguiu quase 40 em matemática no Enem e que tem um certo conhecimento para agregar nos estudos de vocês, tá?
Então é isso, vamos junto, vamos caminhando junto. Sempre que der eu vou fazer as lives 3 horas da tarde. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, todo mundo que me seguiu, beleza? Se você ainda não me seguiu, me segue lá no Instagram de estudos para eu ajudar vocês. Me chama lá, me manda um direct lá no que eu posso ajudar vocês. E junto a gente vai caminhando aí e democratizando ainda mais a educação, beleza? Tamo junto, até amanhã. Muito obrigado a tudo. Tamo junto, galera. Fui!